Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a avaliação dos aprumos anteriores dos bovinos. Aprumos são termos técnicos utilizados para definir o direcionamento dos membros em relação ao solo. Então nós vamos trabalhar com a avaliação dos membros anteriores e posteriormente com a avaliação dos membros posteriores. Quando se pensa na avaliação dos aprumos anteriores, o ideal é, inicialmente, nós avaliarmos os animais vistos de frente. E assim como deve ser as pilastras de um prédio, a mesma ideia deve ser utilizada para definir os aprumos dos bovinos. Então, olhando o animal de frente, o aprumo anterior ele deve ser perpendicular em relação ao solo e, pensando numa linha imaginária, essa linha que aí está determinada pela cor laranja, ela deve sair da ponta da espádua ou da parte inicial frontal do peito do animal e deve cortar, deve passar bem no meio desse membro anterior do bovino, caindo entre as suas unhas no solo. Nós podemos avaliar também que esse animal da fotografia, da imagem da esquerda, além dele possuir bons aprumos, porque eles são perpendiculares em relação ao solo e formam uma espécie de retângulo, quando comparado ao animal da direita, esse animal também da esquerda apresenta o quê? Uma maior convexidade dos membros anteriores, o que dá para ele uma maior capacidade respiratória. Se nós avaliarmos agora os possíveis problemas que o animal pode ter em relação ao aprumo anterior, o primeiro deles é um defeito total, que é quando o animal abre as mãos, e aí ele é chamado aberto de frente. O contrário seria esse animal fechar as mãos, que é um defeito total, quando o animal desloca totalmente o membro anterior para dentro. Aí esse defeito é chamado de fechado de frente. Nós podemos ter defeitos parciais, que é quando o membro começa saindo na direção correta do tronco, mas os joelhos eles abrem para fora. Então a gente chama esse defeito de arqueado. Quando acontece o contrário, o animal ele fecha os joelhos, a gente fala que ele tem os joelhos cambaios. E aí, as mesmas nomenclaturas dos defeitos podem ser utilizados para os membros, para a parte mais posterior do membro, mais próximo do solo. Posterior não, mais baixo do membro. Então nós temos aí o boleta e quartela, que são essas estruturas anatômicas mais próximas do casco. Quando o animal abre a quartela, joga o boleta e a quartela para fora, nós podemos dizer que ele é arqueado ou zambro. Quando ele fecha a quartela, joga para dentro, a gente fala que ele é cambaio de quartela. E aí, nós podemos avaliar aqui algumas imagens interessantes. Se nós pegarmos essa primeira imagem da esquerda, nós temos um animal com joelhos e pés arqueados. A sensação que a gente tem quando olha esse animal de frente, parece que a gente vai ganhar um abraço dele. A outra imagem seria essa, determinada pela fotografia B, é o animal que tem os joelhos e os pés cambaios. Repare que ele joga os joelhos para dentro. A mesma coisa acontece com o boleta e a quartela. Já o animal da imagem C é o animal que tem as pinças para fora. As pinças são as pontas das unhas do casco. Reparem que, embora ele tenha as mãos, o aprumo anterior, perpendicular em relação ao solo, as pinças, as patas, os cascos são jogados para fora. É o contrário desse animal da letra da imagem D, que é onde ele também apresenta os membros anteriores perpendiculares em relação ao solo, mas jogando aí as pinças, joga o boleta e a quartela para dentro. Todos esses são defeitos parciais, uns mais graves, outros menos, mas todos são defeitos. E aí, o que a gente busca é um animal que tenha os aprumos anteriores de boa qualidade, porque isso facilita o animal a andar, dá para ele aquela condição de, estando a pasto, buscar o alimento e, estando no coxo, ter condição aí de ter os cascos sadios com os membros também, sem maiores problemas em termos de doença. Esse animal que está aparecendo na foto é um exemplo típico de uma vaca bem aprumada de aprumo anterior. A gente pode ver que tudo que foi falado ela apresenta com uma estrutura bem forte e os aprumos aí bem retilíneos em relação ao solo quando vistos de frente. Quando a gente avalia o boleta e a quartela, que são esses essas duas partes do membro do animal, a gente pode
discriminar uma estrutura chamada talão, que seria a espécie de salto, né, da parte posterior, no saltinho que o casco tem. Quando a quartela é bem posicionada, quando ela forma um ângulo de 45 graus com o solo, esse talão, representado aí pela seta amarela, ele vai ter um tamanho em torno de 2 a 3 centímetros. Isso faz com que o animal tenha as pinças, que é a ponta do casco, de tamanho correto. Qualquer problema que faça com que esse animal venha a desgastar muito o talão, diminuindo o seu comprimento, né, vai provocar um desgaste da parte posterior do casco, fazendo com que as pinças venham a crescer. Isso tem um aspecto muito negativo porque aproxima o espaço entre as unhas, que é chamado de espaço interdigital, ele fica muito mais próximo do chão, do solo, e fica muito mais sujeito aí a traumatismos, o que poderia causar aí infecção e problemas dos membros. Avaliando o animal, agora, também para a pluma anterior, visto de perfil, de novo, nós vamos querer, vamos desejar um animal que tenha as mãos perpendiculares em relação ao solo, e aí para isso a gente traça linhas imaginárias, duas linhas. Aquela mesma linha que a gente viu olhando o animal de frente, a gente imagina ele visto de perfil, saindo da ponta da espádua, que é essa linha alaranjada mais à direita, ela deve tocar o solo a cerca de 5 a 10 centímetros da ponta do casco, ou seja, das pinças. E a segunda linha deve sair do meio da paleta, mais especificamente da articulação rádio-húmero-cubital, que é o nome técnico de um local que ela sai, deve passar bem no meio do membro, caindo logo atrás do talão dos membros anteriores. Agora, tirando esses detalhes, do ponto de vista prático, o que nós desejamos é um membro totalmente perpendicular em relação ao solo, assim como foi dito, parecendo pilastras de um prédio para manter esse animal com boa estrutura. Uma questão que a gente pode chamar a atenção também, alguns defeitos que podem ser visualizados de apruma anterior. O animal pode, por exemplo, jogar toda a mão para frente, e esse é um defeito que o animal recebe quando isso acontece, é denominado acampado de frente. Agora, se ele jogar os membros anteriores para trás, é o defeito chamado sobreci de frente. Então, são duas situações também que não são desejáveis. Isso a gente consegue observar quando há qualquer desvio do membro anterior, quando ele não é perpendicular em relação ao chão. Pode acontecer também defeitos parciais, que é quando o animal visto de lado joga o joelho mais para trás, é chamado de joelho transcurvo. Joelho é essa parte da frente do membro anterior, né, que é semelhante ao nosso joelho. Quando ele joga aí esses membros anteriores para frente, né, o joelho para frente, ele é chamado de ajoelhado. Então, o que a gente busca é um animal que tenha as pernas, as mãos, na verdade, né? A gente está falando de apruma anterior, as mãos retilíneas, perpendiculares em relação ao solo. E aí, para finalizar, tem um animal, né, uma foto do animal, um animal real, demonstrando todas as suas qualidades de apruma anterior. Repare que as mãos são perpendiculares em relação ao solo, e isso faz com que o talão tenha aí 2, 3 centímetros de tamanho, de altura do chão, né, quando pensa no casco, faz com que as pinças fiquem bem direcionadas e a quartela com ângulo de 45 graus em relação ao solo. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.